Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Hoje eu continuo na série que eu tenho pregado aos domingos. Eu estou pregando uma série de mensagens e o título que eu dei para essa série chama Para Pessoas Comuns. Para Pessoas Comuns. E eu estou falando sobre os 12 discípulos, os 12 apóstolos, 12 homens que andaram com Jesus, né? Jesus, em seu ministério aqui nessa terra, ele escolheu 12 homens para andar com ele. Durante os 3 anos e pouco que Jesus cumpriu o ministério, antes dele ter morrido, antes de ter ressuscitado, ele escolhe 12 homens para caminhar com ele de perto, né? Porque o tempo do ministério de Jesus aqui nessa terra era breve, era muito rápido, e ele precisava de algumas pessoas, porque depois que ele partisse, estes homens, na verdade, dariam sequência, continuariam aquilo que Jesus havia iniciado, né? Então, os discípulos, os apóstolos, foram aqueles que ajudaram a estabelecer a igreja lá no começo, a igreja primitiva, e continuaram levando a mensagem de Jesus, né? Aquilo que Jesus veio estabelecer, o reino de Deus. Só que o que é lindo, na verdade, é muito interessante que Jesus escolheu estes 12 homens, e a gente vai olhar para a vida destes 12 homens. Eles eram 12 homens de carne, osso, pele, igual eu, igual a você, homem, mulher, você também. Suas falhas, seus erros, e a Bíblia não esconde, né? A Bíblia, na verdade, mostra que Jesus escolheu pessoas imperfeitas. Jesus escolheu pessoas, cada um com uma característica diferente, com personalidades diferentes, alguns mais bravos, alguns mais mansos, alguns mais nervosos, né? Alguns mais amorosos. E Jesus escolheu eles para andar com eles, e aqueles homens tão normais, aqueles homens tão comuns, aqueles homens tão falhos, fizeram a diferença, fizeram parte de algo extraordinário, né? E se Jesus escolheu aqueles 12 homens, que quando nós olhamos para a vida deles, homens tão falhos e que fizeram a diferença de forma tão maravilhosa, por que é que Ele não me escolheria? Por que é que Ele não te escolheria também? Então, na verdade, quando nós olhamos para a vida destes homens, eu fico feliz, né? Porque muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente pensa, puxa, eu não sou tão bom assim, puxa, eu sou tão falho, puxa, eu já errei tantas vezes, será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida ou através da minha vida? Porque olha o que já aconteceu até aqui, olha os meus erros, olha o meu passado, olha a minha história. Mas quando eu olho para a vida de homens como estes aqui, eu tenho uma esperança de que se Deus fez na vida deles, Ele pode fazer na minha, e Ele pode fazer na sua também. É sobre isso que nós estamos falando nestas semanas aqui. E hoje eu tenho falado sobre um homem a cada semana, mas hoje eu vou falar sobre 3 juntos. Eu vou falar hoje sobre Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas Tadeu. Eu vou falar sobre estes 3 homens hoje, e na verdade é a penúltima mensagem desta série, porque semana que vem eu prego a última mensagem, que é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Antes de nós começarmos, vamos orar, agradecer a Deus. Se puder, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento que nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu sei que não foi por acaso que nós viemos aqui, eu sei que cada pessoa que chegou aqui neste lugar, nesta manhã,
já estava no coração do Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas nessa manhã. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Então nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a tua vontade seja feita neste lugar, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Então hoje eu quero falar sobre estes 3 homens, e o primeiro deles, Tiago, filho de Alfeu, né? E também chamado de Tiago o menor, tá? Porque dentre os 12 homens que andaram com Jesus, tem mais um Tiago também, como nós já falamos antes, né? Eu já preguei sobre ele, Tiago, filho de Zebedeu, que era chamado Tiago o maior, e esse aqui, Tiago, filho de Alfeu, chamado Tiago o menor. Agora, o menor, nós não sabemos o porquê que ele foi chamado de Tiago o menor. Não sabemos se é porque ele era pequenininho, ou não sabemos também se o menor, simplesmente talvez pelo fato de sua influência, talvez porque a gente sabe que o outro Tiago, chamado de maior, ele era alguém de influência, ele era de uma família proeminente, a sua família tinha um sobrenome importante, né? Ele era alguém que a família dele ela era relevante naquele tempo, então talvez por isso tenha um chamado ali dentre os discípulos, este é o maior, este é o menor, não sei, nós não sabemos, né? Na verdade, a Bíblia não fala nada a respeito deste nosso amigo aqui, do Tiago. O único lugar que a gente encontra, na verdade, citando o nome de Tiago, na verdade é quando fala a lista dos 12, né? Quando vai falar o nome dos discípulos, o nome dos apóstolos nos evangelhos, aí cita o nome desse Tiago aqui. E tem um lugar também em Marcos, no capítulo 15, versículo 40, que fala quem era a mãe dele, que diz o seguinte: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, aí diz assim, o menor, e de José e Salomé. Então nós sabemos quem era o pai, quem era a mãe dele, sabemos que ele era o filho de Maria e sabemos que ele era o filho de Alfeu, mas não tem algum texto na Bíblia que fale qualquer coisa a respeito desse cara aqui. E aí eu fiquei vasculhando e fiquei procurando e falei, eu preciso encontrar alguma coisa para ensinar sobre o Tiaguinho. E aí a gente vai até em livros de historiadores e dá uma olhada, o que um falou, o que o outro falou, e muito pouca coisa se sabe sobre este homem. E também, na verdade, estes 3 têm isto aqui em comum entre eles, né? Simão, o Zelote, também, da mesma forma que Tiago não é citado, da mesma forma que a gente não vê passagens falando a respeito dele, a gente não vê Tiago operando nenhum milagre, a gente não vê Tiago fazendo grandes coisas. Na verdade, não fala nada sobre Tiago. Da mesma forma, Simão, o Zelote, também a gente não vai ver a Bíblia falando nada sobre ele. A única coisa que a gente sabe é o seu nome, né? Simão, chamado também de Zelote, e por conta de ser chamado Zelote, a gente pode chegar à conclusão de que ele talvez tenha feito parte de um partido político que na época chamavam os Zelotes, né? Então talvez antes de ele ter sido um discípulo, talvez antes dele ter sido um apóstolo de Jesus, de ter sido convidado por Jesus para andar com Jesus, para seguir Jesus, ele fez parte de um político, fez parte de um partido político, os Zelotes, que eram extremamente zelosos, né? Eles, se precisassem, iam para a guerra, eles se precisassem, lutavam por uma causa, morriam por uma causa, né? Mas na verdade também a Bíblia não fala nada a respeito desse homem aqui. A gente não encontra um texto onde ele fala alguma coisa para que a gente consiga pelo menos conhecer um pouco do temperamento, como alguns outros que a gente viu, né? Às vezes através de uma fala, através de uma resposta, a gente consegue ver um pouquinho, esse cara, ele era assim, olha esse temperamento, esse era o jeito dele, esse aqui era mais bravo, esse era mais manso, esse era mais amoroso. Mas Tiago, Simão, a gente não encontra nada. Da mesma forma, Judas também, se fala muito pouco a respeito de Judas. Na verdade, Judas tem uma passagem que lá em João, no Evangelho de João, que vai falar alguma coisinha que ele falou, né? Agora Judas, quando a gente fala de Judas, muitas pessoas se confundem. Esse Judas aqui que eu estou falando hoje não é o Judas, o traidor, né? Esse Judas é Judas, filho de Tiago, ou então Judas Tadeu. Tem alguns lugares, alguns evangelhos que vai falar que ele era
o Judas Tadeu, ou só Judas, não era o Judas Iscariotes. É até engraçado porque nome é um negócio engraçado como marca, né? Quando a gente fala Judas, o que é que você pensa? O traidor. Tanto que a gente até brinca, né? O Judas ali. O que a gente está querendo dizer? É o traidor, esse aí é pilantra, né? Então quando a gente já fala esse nome, a gente já pensa, pô, esse cara aqui era ruim. Mas não, esse aqui não foi o traidor, esse aqui não foi aquele, né, que traiu Jesus e que entregou Jesus. Em Mateus 10, 3 diz assim: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Esse Tadeu aqui é Judas, né, chamado também de Tadeu. E a única passagem que vai falar alguma coisa sobre ele está lá em João 14, 21 e 22, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falando com os discípulos. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Aqui é esse Judas que nós estamos falando. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, na verdade, aqui destes três, este é o único texto que a gente encontra destes três homens aqui, um que deu uma palavra, que falou alguma coisa, né? E aí, eu e você, a gente pode pensar no seguinte: bom, então, se a gente não encontra nenhum relato na Bíblia destes homens, se eles não falaram nada, né, se eles não tiveram a palavra, se os autores dos evangelhos, eles não escreveram alguma coisa sobre eles, é porque talvez eles não tenham tido nenhuma importância, talvez eles não foram relevantes, talvez eles não fizeram nada de muito bom, talvez eles não fizeram nada que tenha sido significativo para que estivesse na Bíblia, e eu não acredito nisso, porque pensa numa coisa: Jesus tinha 12 homens, ele podia ter escolhido quem ele quisesse escolher, mas ele escolhe 12 homens para mudar a história da humanidade. Será que ele escolheria 12 homens que não faria diferença na vida de ninguém? Será que ele escolheria 12 homens que não marcaria a vida de ninguém? Não, com certeza estes homens aqui fizeram a diferença, com certeza estes homens abençoaram a vida de muitas pessoas, com certeza estes homens fizeram coisas extraordinárias, mas nós não conhecemos, nós não sabemos, porque não estão nas Escrituras. Não tem uma passagem que fala: Tiago foi lá e curou aquele, fez isso e fez aquilo, e eu e você podemos julgar da seguinte forma, porque nós, o ser humano é assim, a gente julga por aquilo que a gente vê, a gente julga por aquilo que os nossos olhos podem ver. Então nós lemos na Bíblia e a gente não conseguiu encontrar nada a respeito destes três, a gente já logo pensa: puxa, Pedro foi bem melhor, né? Pedro curou umas pessoas aí. Depois a gente vê lá em Atos, né? Teve outros discípulos que fizeram muito mais coisas, foram melhor do que outros, mas na verdade é o seguinte: o que eu chego à conclusão não é isso. O que eu chego à conclusão é que Deus vê de forma diferente da forma que nós enxergamos. Eu não penso que aqueles homens não foram importantes, eles foram importantes, senão Jesus não teria os escolhido. Jesus escolheu 12 homens para andar com ele durante 3 anos, para que depois estabelecesse o reino, para que pregasse o evangelho, para que começasse a igreja, para que levasse a boa nova para todo canto no mundo. Então, com certeza, estes homens fizeram coisas extraordinárias, né? Agora, Deus, ele vê como eu e você não vemos. O ser humano, a gente julga por aquilo que os nossos olhos veem, e Deus, muitas vezes, não. Eu e você, a gente vai olhar para o que a pessoa construiu, se ela fez, se o nome dela está lá, se ela é importante, se ela tem poder. A gente pensa: puxa, essa pessoa é uma pessoa muito importante, mas aos olhos de Deus nem sempre é assim. Puxa, se o nome dela está aqui, então para Deus ela foi importante. Não, para Deus, aos olhos de Deus, as coisas não funcionam assim. Para nós, para mim e para você é assim, né? O ser humano é assim. O ser humano, ele quer o nome dele lá, o ser humano, ele quer a pedra dele lá, ele quer que o nome dele apareça, ele quer estar em evidência, né? Eu
sou importante, o que eu faço é importante, o que eu faço é relevante, né? Eu quero ser reconhecido, mas ninguém vai comentar, ninguém vai mencionar o que eu fiz. Como é que pode? Eu andei com Jesus, eu fiz muitas coisas com ele, eu fui o cara que estive ao lado com Jesus. Aí você vai escrever a Bíblia e não vai citar as coisas que eu fiz. Como é que pode uma coisa dessa? O ser humano é assim, mas Deus não é assim. Uma história que eu gosto muito na Bíblia, que nos prova, me prova e te prova que Deus não enxerga, Deus não vê como o homem vê, é a história de Davi, né? Quando Davi, ele foi ungido rei de Israel. O profeta, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel e diz: olha, você vai até a casa de Jessé e você vai ungir o próximo rei de Israel. E o profeta vai lá até a casa de Jessé, e quando chega na casa de Jessé, pergunta: cadê os teus filhos? Porque eu venho aqui ungir o próximo rei de Israel. E quando chega lá, o Jessé pega, lógico, o filho, o primogênito, o mais velho, o mais bonito, o maior, o mais forte, aquele que ia para as batalhas. É claro, porque o ser humano é assim, a gente julga por aquilo que nós vemos. É esse aqui que vai ser o próximo rei de Israel, com certeza. Eliabe, vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te mostrar para o profeta que ele vai te ungir. E aí chama lá Eliabe, ele chega lá e o profeta olha para ele, e Deus fala no coração do profeta: não é este o homem que você vai ungir. Mas tem mais filho? Tem mais filho. Chama um, chama outro, chama um, chama outro. Chamou todos os filhos e Deus continuou falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E acabou os filhos. E aí o profeta falou assim: mas me diga uma coisa, não tem mais nenhum filho? Aí Jessé, o pai de Davi, diz: olha, tem mais um, ele está lá no campo cuidando lá do pasto, cuidando das minhas ovelhas. Então manda chamar o garoto, manda chamar o menino, é o mais novo, né? E aí foram lá buscar um menino. E aí quando Davi entra, pequeno, entra lá dentro de casa, aquele que, o menos importante, aquele que fazia o que era menos significativo aos olhos de todos os irmãos e daquela família. Os irmãos não, os irmãos estavam na casa com o pai. Ele não, ele estava lá no pasto, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas quando ele entra na casa e o profeta vê Davi, Deus fala no coração e diz: pode derramar o óleo, pode derramar o azeite sobre a cabeça dele, porque está aí o próximo rei de Israel. Você vai ungí-lo como o próximo rei de Israel. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. A gente olha e a gente pensa: não, a gente julga o exterior, a gente olha para a posição, a gente olha para a conta no banco, a gente pensa: essa pessoa é boa porque ela conquistou isso, ela fez aquilo. Mas Deus, ele não olha para estas coisas. Deus, ele olha para o meu coração, ele olha para o teu coração. Muitas vezes nós estamos apegados, a gente pensa que Deus ele está olhando como eu e como você. A gente olha e a gente está aqui nessa história se sentindo como esses três, e a gente está indignado com Deus e está bravo pensando: puxa Deus, mas eu fiz tanta coisa e o meu nome não foi colocado lá, eu fiz tanta coisa legal e eu não recebi um reconhecimento, eu fiz tanta coisa boa e o Senhor não me abençoou, o Senhor não me prosperou, o Senhor não fez coisas extraordinárias na minha vida. E a gente fica indignado, só que o que a gente não compreende é que Deus não vê como eu e você vemos. Aquilo que muitas vezes a gente pensa que é bom, para Deus não. Aquilo que muitas vezes a gente pensa que é importante, aos olhos de Deus, Deus está falando: não, isso aqui para mim não importa. Enquanto muitas vezes as pessoas se matam, talvez para que tivesse o nome ali, para Deus ele estava dizendo: não tem problema que o nome não vai estar ali, não tem problema que a história não vai ser contada, eu sei o que eles fizeram, eu sei o que aconteceu, não tem problema se não contar. Mas o ser humano não, a gente quer que conta. Eu fiz, ninguém viu, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas me vejam, né? A gente dá, mas a gente dá e conta para todo mundo que deu, porque a gente é muito bonzinho. O ser humano é assim, a gente quer ser reconhecido, a gente gosta disso. E eu vejo que, na verdade, o que acontece é que muitas vezes o grande problema, eu acho que parte de um princípio. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que isso geralmente acontece com pessoas que não sabem quem são e não sabem o propósito do qual elas estão aqui nessa terra. Quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus, o porquê nós estamos aqui nessa terra, qual é o propósito dele na minha vida, está tudo certo, está tudo certo. Porque eu faço o que eu faço não é para que as pessoas me reconheçam.
Eu faço o que eu faço porque é a vontade de Deus para a minha vida. Se me reconhecerem, amém. Se não me reconhecerem, amém também. Se me pagarem bem, amém. Se não me pagarem bem, amém também. Se colocarem meu nome lá em cima, amém. Se não colocarem, amém também. Por quê? Porque o que eu faço é para Deus, eu não estou fazendo para ninguém. Eu entendo que antes de agradar qualquer um, a minha busca, a minha procura é agradar a Deus. Eu quero ver aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, eu quero ver o propósito dEle para mim. Agora acontece que quando as pessoas não sabem, não entendem isso, aí sabe o que acontece? Elas querem viver a vida do outro, ela quer viver a vida da outra pessoa, é claro, porque é muito legal, a gente olha a vida de uma outra pessoa, a gente pensa, uau, eu queria ter o que ela tem. Não, quando eu não entendo o propósito de Deus na minha vida, tudo me atrai. Eu quero ter a vida daquele, eu quero ter o trabalho daquele, eu quero ter a coisa daquele, e aí a pessoa fica perdida, ela fica alucinada, ela fica louca, procurando, buscando, porque ela não entendeu ainda o que Deus tem preparado para a vida dela. Agora, quando eu e você nós entendemos, a gente fica feliz. O nome da pessoa pode estar lá em cima, ela pode estar no lugar de evidência, mas não tem problema, eu estou feliz. Eu não preciso estar lá para estar feliz, porque eu sei que eu estou no melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? No centro da vontade de Deus para mim. Bom, algumas coisas que eu e você precisamos entender para evitar isso. Eu acho que tem tudo a ver com identidade, tem tudo a ver com entendermos quem nós somos, entender que somos amados, entendermos que somos importantes para Deus. A sensação, acho que algumas vezes é que olhamos para a vida de algumas pessoas e pensamos, acho que Deus gosta mais de uns do que de outros. Acho que Deus favorece mais uns do que outros. Acho que Deus ama mais uns do que outros. Acho que Deus tem os filhos preferidos, hein, Gui? Porque Jesus amado, a minha vida, olha a vida daquele outro irmão. Não é possível uma coisa dessa, mas na palavra de Deus não existe isso, a gente não vê isso, né? Por exemplo, olha só, Gênesis 1:27 vai dizer o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Eu e você, homem e mulher, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não parou para pensar nisso? Você é imagem e semelhança do Criador do universo. Você já devia estar muito feliz com isso. Mas eu sou feio. Mas você é imagem e semelhança do Criador do universo. Deus te criou, Salmo 139:13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Tem pessoas que pensam, eu sou um acidente, não era para eu ter nascido, essa vida que eu vivo era melhor eu não viver. Não, você não é um acidente, você precisa saber disso, você precisa entender que lá no ventre da tua mãe, Deus já sonhava com você. Talvez você pense, não, mas eu sou um acidente sim, meu pai traiu a minha mãe, e aí engravidou uma mulher, eu sou um acidente, não era para ter acontecido, minha vida por isso foi uma desgraça. Não, você não é um acidente, você estava lá no ventre daquela mulher, da tua mãe, e Deus já sonhava com você, Ele tinha sonhos para a tua vida, Ele tinha planos para a tua vida, Ele tinha um propósito para a tua vida. É o que a palavra de Deus diz, olha, tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você. Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Mateus 10:29-31 diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Nós servimos a um Deus que até os fios de cabelo da nossa cabeça, quando caem, Ele conhece, Ele sabe, Ele se importa comigo e com você. E às vezes a gente está olhando para um lado e está olhando para o outro e pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus gosta mais daquele, porque a gente olha e a gente pensa, pelo fato de uma pessoa estar lá, ela é mais importante do que eu, o que ela faz é mais importante do que eu faço, Deus ama mais ela do que me ama. Não tem nada a ver com isso. Você imagina se todo mundo fosse igual? Você imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa? Deus tem algo específico para cada um de nós. Não queira viver a vida da outra pessoa, não queira ter o que a outra pessoa tem. Entenda que Deus tem algo preparado para você.
Você faz parte do povo exclusivo de Deus, é o que diz lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em João 1,12 diz assim: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então olha só, a partir do momento que eu e você, a gente olha, a gente acredita, a gente reconhece o Senhor como o Senhor das nossas vidas, recebe Ele no nosso coração, a Bíblia está dizendo que a partir desse momento eu e você somos chamados de filho, de filha. A gente passa a fazer parte dessa família de Deus. Eu sou filho, você é filha de Deus. Você tem ideia do que é isso? Você é filho, você é filha do Criador do mundo. E aí você está chorando, chateado, porque aquele, porque isso, porque... Você é filho, você é filha. Agora, como é que eu sei que eu sou valioso, que eu sou valiosa aos olhos de Deus? João 3,16, tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Ele entregou o seu único Filho. Quem é que faz isso? Então, quer dizer, Ele não te ama? Ele fez isso por amor. Ele entregou o bem mais precioso que Ele tinha. Sabe por quê? Porque Ele me amou, porque Ele te amou. Ele falou assim: eu te amo tanto, que eu vou entregar o meu maior bem, para te alcançar, para alcançar o teu coração. Porque o pecado, a Bíblia nos diz que o pecado faz separação, o pecado nos separou de Deus. Deus nos ama tanto que Ele me queria, e Ele te queria tanto, que Ele falou assim: eu preciso me relacionar com os meus filhos. E aí Ele envia Jesus, Jesus morre numa cruz por mim e por você, para que hoje a gente pudesse se relacionar com Deus. O preço foi muito alto. 1 Coríntios 6,20 diz assim: porque fostes comprados por preço muito alto. E aí você está se sentindo: mas eu não sou importante. Foi pago um preço por você que dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. Uma vida foi entregue numa cruz por você. Não tem dinheiro, alguém podia chegar e falar assim: não, eu vou pagar tanto pela minha salvação. Não, você não conseguia comprar. Ninguém consegue comprar a salvação. Um preço altíssimo, impagável. Você foi comprado por um preço que você não conseguiria pagar. Um amor incomparável. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então olha só, a gente olha para essa história, a gente olha para a vida destes discípulos, a gente olha para a vida destes 12 homens aqui, e tem alguns que se destacam. Tem alguns que a gente olha e fala assim: caramba, Pedro era aquele cara que ele era para frente, ele falava, ele tinha um instinto de líder, ele não precisava nem pedir, ele já estava falando, ele já estava fazendo, ele estava à frente. Mas aí a gente encontra dentro deste grupo aqui 3 homens que talvez por causa da sua personalidade, talvez por conta do seu jeito, não sei, mas eles não são citados, talvez até porque no tempo que estavam com Jesus ali, não tiveram nem chance, porque quando iam fazer alguma coisa, Pedro já ia e fazia na frente. O jeitinho deles ali mais tímido, mais quietinho, né? Talvez tenha sido isso, mas depois que Jesus partiu, eles foram e cumpriram aquilo que Jesus, havia colocado sobre a vida deles. Não sei, mas o que nós sabemos é, olha, Jesus escolheu aqueles 12 homens para andar com Ele, para fazer a diferença e mudar a humanidade. E se Jesus escolheu aqueles homens, eu e você precisamos entender uma coisa: olha, Jesus escolheu aquele que falava muito, Jesus escolheu aquele que era quietinho, Jesus escolheu o mais bravo, como nós olhamos os filhos do trovão, Jesus escolheu o mais tímido, e Jesus me escolhe e te escolhe também. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: puxa, como eu queria ser como um Pedro, como eu queria ter a posição daquela pessoa, como eu queria
queria conquistar aquela coisa, como eu queria chegar naquele lugar. E na verdade muitas vezes a gente corre contra o vento, porque a gente não entende aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas quando a gente entende o lugar de Deus para nós, a gente passa a se sentir realizado, a gente passa a se sentir feliz, independente. Se a posição é alta, se é baixa, se ganha muito, se ganha pouco, se vão colocar teu nome, se não vão colocar teu nome. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa: a alegria não está nessas coisas. Dinheiro é bom? É lógico que é bom, todo mundo quer ganhar. Se não fosse, quem ganha rasgava e jogava fora. Ninguém é bobo. É bom, mas que as felicidades? Não, senão rico não ficava triste nem com depressão. E tomava remédio para depressão. Agora, a gente muitas vezes imagina, a gente olha e pensa assim: não, se eu tivesse a vida daquele, se eu fizesse aquilo, aí eu seria completo, aí eu seria feliz. Mas na verdade as pessoas aí, o que elas acontecem? Elas correm loucamente, elas fazem porque ela quer ter a vida daquele, ela quer conquistar a posição daquele, ela quer chegar no lugar daquele, ela quer, não, pastor, eu queria pegar num púlpito assim, rapaz, é legal, eu queria estar num púlpito. E aí elas fazem, elas buscam, e aí ela chega à conclusão, sabe do que? Ela chegou lá, mas ela chegou lá e ela continua não sendo feliz. Ela tem dinheiro, ela tem coisa, o nome dela está lá, mas ela deita na cama à noite e não consegue estar com seu coração feliz e contente. Sabe porque a única coisa que nos traz alegria verdadeira é estarmos no centro da vontade de Deus. Quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, querido, pode ser no muito, pode ser no pouco, o seu nome pode estar aparecendo, pode não estar aparecendo, mas você está feliz. Por que você acha que está cheio de maluco missionário que está lá na África dando a vida e está feliz da vida? Você acha que está confortável? Não está confortável, mas existe uma alegria em ter a certeza de que se está no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, não tem dinheiro no mundo que paga, não tem coisa que paga, quando sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Acabou. Tem uma história que meu pai conta, essa história. Tem um pastor americano, e um pastor de um ministério muito grande, era de um ministério muito grande, uma igreja tal, muito conhecido na América. E aí um amigo dele, de uma igrejinha minúscula, da menor cidade que você pode imaginar na América, eles eram amigos, e ele chamou esse amigo, falou: amigo, você precisa me visitar, você precisa vir aqui na igreja, você precisa vir aqui. E aquele pastor da mega church, da mega igreja, super ocupado, né, com a sua agenda, falou: puxa, eu vou tirar um tempo para visitar meu amigo. Tirou um tempo para visitar o amigo, e aí foi lá visitar o amigo. Chegou lá naquela cidade desse tamanho, naquela igreja desse tamanho, aquele pastor que cuidava de 10 pessoas, enquanto outro cuidava de multidões. E aí o pastor lá falou assim: amigo, eu preciso te levar, eu tenho uma rádio aqui na cidade, nós temos uma rádio que a gente prega o evangelho aqui na cidade. E aí o pastor ficou empolgado e feliz com aquilo. Ele falou: puxa, que legal, eu quero ir lá conhecer a tua rádio, vamos lá. Ele falou: não, hoje vamos fazer o programa lá junto comigo. E eles foram lá para a rádio desse amigo. E aí quando chegaram lá na rádio, ele olhou de fora assim e já percebeu que realmente era algo bem pequeno. E aí quando eles entraram numa salinha bem pequenininha assim, e aí ele começou a olhar, e aí viu um microfoninho, e o amigo explicou para ele, falou assim: olha, aqui funciona assim, daqui a pouco nós vamos entrar no ar, e aí as pessoas vão nos ouvir lá fora. Quando eu apertar esse botão, vai acender a luz vermelhinha aqui, a gente começa a falar. Ali do lado de fora tem caixas de som, e as pessoas que estão passando na rua, elas nos ouvem. E aí o pastor falou: legal, tá bom. E aí o pastor, né, foi lá e falou: vamos entrar, hein? Apertou o botão, acendeu a luz vermelha, e aí ele, todo entusiasmado, com seus pulmões, disse: bom dia, mundo! E aí o outro pastor, seu amigo, ficou com vontade de rir na hora, porque ele falou assim: eu estou na menor cidade que eu já fui na minha vida, na menor rádio que eu fui na minha vida, falando com talvez ninguém ali fora, e ele deu bom dia para o mundo.
E eles conversaram e fizeram um programa. Quando terminou, ele contou para o amigo, ele falou assim: rapaz, eu achei muito engraçado, cara, que você, a gente estava ali e tal, e aí você foi dar um bom dia, você deu bom dia para o mundo. E aí ele falou assim: meu amigo, eu dei bom dia para o mundo. Sabe por quê? Talvez o mundo inteiro não esteja me ouvindo, mas este é o mundo que Deus confiou nas minhas mãos. Este é o meu mundo. Ele entendeu o lugar dele. Ele não precisava estar no lugar de uma outra pessoa. Ele estava feliz com aquilo que Deus havia entregado em suas mãos. Ele não estava querendo ser igual o seu, talvez, amigo pastor de uma mega church. Não, talvez se o amigo convidasse, falasse: vamos comigo lá para a igreja, eu vou te dar um cargo lá. Com certeza ele diria: não, muito obrigado, eu sei que este é o meu lugar, eu sei que aqui é o meu lugar. Mesmo que eu não apareça nos lugares, mesmo que eu não seja reconhecido, mesmo que as pessoas não me vejam, mesmo que eu não seja reconhecido pelos homens, não tem problema. Mesmo que o meu nome não esteja na parede, eu não sou contra o nome estar na parede, eu não sou contra a prosperidade, eu não sou contra dinheiro, eu não sou contra nada disso. O que eu estou dizendo é que eu e você precisamos estar no lugar certo. Se você estiver no lugar certo e ganhar muito dinheiro, Deus te abençoe, glória a Deus por isso. Agora, se você estiver no lugar certo e você não ganhar muito dinheiro, glória a Deus por isso também, porque você vai estar sem muito dinheiro, mas vai estar feliz da vida, porque você vai estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Pode ter certeza disso. Em Hebreus, no capítulo 11, a gente chama de a galeria dos homens da fé. Em Hebreus 11 nos conta a história de grandes homens de Deus, na Bíblia, homens de fé. Fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Rabi, e cita muitos nomes de pessoas que fizeram coisas grandiosas e maravilhosas. E aí você lê lá em Hebreus 11, você fala: uau, a galeria da fé, hein? Aqui só tem gente grande. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 30 e 33, sai para lá, inimigo, está me perseguindo. 33 a 33. É uma guerra, viu? Só Jesus. Visitantes não estão entendendo, porque eu tenho a língua presa. E 33 é um negócio difícil de falar. 33. Amém. Aplaude, igreja. Ai, meu Deus do céu. E aí a gente vai ver lá no final, os versículos finais, começa a falar um monte de coisa, de gente que fez coisas extraordinárias. Esse tampou a boca do leão, na verdade esse não, um homem fez isso, mulher fez aquilo. Começa a falar coisas extraordinárias, mas não cita nomes. Começa a falar e nenhum nome é citado. E aí no final termina dizendo o seguinte, no versículo 38: homens os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Começa a falar de um bando de gente que entregou a vida, que fez coisas extraordinárias, mas o nome deles não está aqui. Meu nome, o teu nome não precisa estar na parede para eu entender que eu sou precioso, para eu entender que o que Deus confiou na minha vida e nas minhas mãos é importante aos olhos deles, para eu entender que eu posso fazer diferença, para eu entender que aquilo que eu faço é importante. Eu sempre, quando eu reúno, por exemplo, com os voluntários aqui da igreja, eu faço questão de bater na tecla, porque eu sei que tem gente que pensa isso, e quando a gente reúne eu tento mostrar para eles que todos nós dentro do corpo temos a mesma importância. O cara que está lá no estacionamento, ele tem a mesma importância e o mesmo valor do que eu que estou aqui em cima do altar. Eu estou aqui ministrando a palavra, ele está lá ministrando de outra forma também. Deixa eu dizer uma coisa, eu acredito de verdade nisso. Sabe por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que tem gente que vem convidado por um amigo à igreja e não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta desse negócio, e ela vem aqui com o coração fechado, ela não quer ouvir o pastor. Ela só veio porque a amiga, o amigo chama tanto que ela fala assim: eu vou ir só
só para parar de me encher a paciência. Aí ela vem e fala assim: eu não vou nem ouvir, eu vou ficar aqui, eu vou dormir no culto inteiro. E aí ela vem com o coração fechado. Mas o que acontece? De repente ela chega lá no estacionamento e tá uma garoa. Aí tem um cara ali com um guarda-chuva e abre a porta do carro dela e pega e põe um guarda-chuva. Oh, bom dia, que bom que você veio, Deus te abençoe. E ela fala: meu Deus, mas que negócio é esse aqui? Aí põe o guarda-chuva, ela chega na porta, tem alguém com uma balinha falando: bom dia, Deus te abençoe, que bom que você veio. Dá um abraço, dá um sorriso, dá uma balinha. E aí sabe o que acontece? Talvez ela não ouça uma palavra que o pastor falou, mas um abraço mostrou Jesus para ela, uma balinha mostrou Jesus para ela. Então sabe qual é a moral da história? Não existe uma coisa que seja mais importante do que a outra. Aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, o que eu faço é importante. Aos olhos de Deus, o que você faz é importante. O que Deus colocou sobre a tua vida não é menos importante do que Deus colocou sobre a minha, do que Deus colocou sobre a vida do irmão que está do teu lado. Ah, mas eu não sou reconhecido. Não tem problema, um dia você será. A Bíblia fala sobre galardão. Já ouviu falar isso? É um prêmiozinho que a gente vai receber quando chegar lá na glória. Nosso presentinho do Papai do Céu. E esse prêmio, ele não tem nada a ver com que se eu fiz coisas grandes aqui na terra. Olha, muito bom, hein, Gui? Você foi pastor de uma igreja muito grande, seu galardão vai ser bem grandão. Esse aqui era pastor de uma igreja de 10 pessoas, o galardão dele é pequenininho. Não, galardão tem a ver com fidelidade. Se eu sou fiel naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu posso ser pastor de uma igreja gigante e não ser fiel àquilo que Deus me chamou para fazer. E tem alguém que está lá no meio do mato, cuidando de uma pessoa, sendo fiel. Deus chamou aquela pessoa para estar lá e ela está sendo fiel lá. O galardão dessa pessoa com certeza vai ser maior do que esse que está com um monte de gente, mas não está sendo fiel a Deus. Eu e você precisamos entender uma coisa: tudo o que nós fazemos diante de Deus. É o que diz em Colossenses 3, 23, olha lá o inimigo, e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. A minha recompensa, eu não preciso, querido. Muito bom a gente receber elogio, Gui, palavra abençoada, Gui. A minha recompensa, sua recompensa, não vem dos homens. Tudo que nós fazemos diante de Deus. Saiba de uma coisa, esteja certo. Isso foi uma coisa que eu aprendi de pequeno. Meu pai me falou e me ensinou a vida inteira: Gui, faça diante de Deus. Talvez algumas pessoas em algum momento vão mentir, vão caluniar, vão inventar. Não tem problema, faça diante de Deus. Seja correto aos olhos de Deus, seja íntegro diante de Deus, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vê todas as coisas. O homem, a mulher não vê todas as coisas. Alguém pode contar mentira, falar, mas Deus está em todos os lugares e Ele vê todas as coisas, e Ele vai se encarregar de abençoar a tua vida. Ele vai se encarregar de favorecer você, Ele vai se encarregar de cuidar de cada detalhe da sua vida. Então tudo que eu faço diante de Deus. Eu não faço para homens, eu não faço para que os homens olhem para mim e me aplaudam e digam assim: muito bem. Eu faço para que Deus olhe para mim e diga: muito bem, filho bom, filho fiel, eu te chamei. Você entendeu qual é o chamado, o propósito que eu tenho na tua vida? Você está cumprindo, é isso aí. Vai lá, continua, porque você está sendo fiel. E aí, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazermos, é inevitável. A bênção de Deus corre atrás da minha vida e da tua vida. O favor de Deus vem sobre nós. Sabe o que é favor? Favor é aquele negócio assim: você chega num lugar, a pessoa olha para você e fala assim: não sei porque gostei de você. Favor de Deus que está sobre a tua vida. Favor de Deus abre portas, escancara portas. As pessoas olham para você e falam assim: eu gostei de você, eu quero fazer negócio com você. O favor de Deus, a bênção de Deus vai cair sobre a tua vida se você estiver no centro da vontade de Deus. Se você recebe essa palavra, celebre e aplauda o Senhor Jesus.